Saudações a você, querido irmão, querida irmã, querido diocesano de nossa amada Diocese de Lins. Você que tem acompanhado os nossos vídeos formativos, o primeiro vídeo com o nosso bispo Dom Francisco Carlos, depois o vídeo sobre ecumenismo com o padre Edenilson, nosso coordenador de pastoral, e na sequência o vídeo do padre Ted sobre a liturgia e a campanha da fraternidade. Eu sou o padre Lennon, sou vigário paroquial em Pirajuí, no santuário de Nossa Senhora Aparecida e na paróquia São Sebastião. Eu sou padre assessor diocesano da catequese. E vamos conversar um pouco sobre a campanha da fraternidade e a catequese. O tema da campanha da fraternidade desse ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é nossa paz. Do que estava dividido, do que era dividido, fez uma unidade, extraído da carta de São Paulo aos Efésios. Campanha da fraternidade é um modo privilegiado de vivenciarmos a quaresma, sobretudo aqui a nossa igreja no Brasil. E a cada ano a igreja se debruça em uma realidade social, em uma questão tocante de relevância na sociedade e que cada um de nós, como igreja, podemos orar, refletir, instruir e transformar, como povo de Deus, sendo sal e sendo luz. A campanha convida a todos, a campanha é um convite a se comprometerem nesse trabalho ardoroso, sagrado do diálogo, do amor e do cuidado. Sempre a luz de Cristo, que ilumina todos os povos. Assim está na Lumen Gentium número 1. Esse ano celebramos a 5ª campanha da fraternidade, campanha ecumênica, que não é algo isolado de um pequeno grupo. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho que todos sejam um. Esse é o desejo do Senhor, esse é o desejo da igreja. Tudo isso com muito respeito, com muita liberdade, com muito diálogo. Ser um com Cristo só se faz possível no amor fraterno, que não se limita aos irmãos de uma única igreja, da mesma igreja, mas deve ser estabelecido entre todos e para todos. Pois bem, motivados por estas palavras, fraternidade, diálogo, paz, compromisso, amor, unidade, respeito, a própria palavra de Deus, demos um passo adiante, a catequese. É isso que vamos conversar em poucas palavras, a campanha da fraternidade e a catequese. O que é a catequese? A catequese tem como tarefa a iniciação cristã integral e sistemática da fé, aberta a todos aos aspectos da vida cristã, e assim motivando sempre, com muito amor, com muita liberdade, a adesão a Jesus Cristo. Onde está escrito isso? Na Catequese Tradendio, número 21, de São João Paulo II. A catequese, ela é como uma mãe que acompanha os seus filhos em todas as fases da vida, como a mãe que acompanha o crescimento dos filhos. E por isso, a catequese é uma catequese permanente. A catequese ela é muito mais que a transmissão de conteúdo. A catequese é muito mais como um depósito de informação, um pequeno momento em que a gente se reúne, se encontra para transmitir algo, para estudar um livro, A catequese perpassa toda a nossa vida. Catequese é o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina, mas também da vida como um todo, levando a participação no mistério litúrgico e do envolvimento e ação apostólica de cada um de nós. A catequese ela é permanente, a catequese ela é primordial e ocupa especial lugar na missão evangelizadora da igreja. Muito bem, a campanha da fraternidade ecumênica deu início, juntamente à quaresma, na quarta-feira de cinzas, que nós celebramos na Igreja Católica, dando esse início nesse tempo quaresmal, que se estende aí 40 dias. A quaresma é um tempo rico
da nossa fé. Privilegiado, que nos faz mergulhar na profundidade do nosso ser, vasculhar o recôndito do nosso ser, de uma maior intimidade com o Senhor. E que tudo isso deve gerar fruto em nossa vida. Nós mergulhamos no mistério de Cristo e, consequentemente, no mistério da nossa vida. E, inserindo-nos, mergulhando-nos nessa profundidade, assumimos a nossa fé, a fé em Deus. E é nessa fé em Jesus Cristo que todos nós somos irmãos e irmãs. Através do Evangelho, através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, vamos destacar alguns elementos da catequese. Dentro da campanha e dentro da quaresma, nós temos alguns termos assim que são relevantes para o nosso estudo, conhecimento, que vale a pena todos nós depois debruçarmos, estudar e ler um pouco mais. Mas a catequese batismal, a catequese quaresmal, a catequese familiar, sobretudo nesse período da pandemia, em que algumas paróquias não tiveram, catequese presencial, algumas conseguiram ter a catequese virtual, algumas estão privadas das celebrações dos sacramentos, da celebração da Santa Missa, dos cultos divinos, e que têm acompanhado de forma virtual, remota. Então se faz necessário refletir estas questões. Nós, nesse período quaresmal, com maior ênfase no ensinamento da igreja, em toda a liturgia da igreja, toda a celebração da igreja, é a celebração do mistério pascal de Cristo. Mas dentro da quaresma, nós contemplamos de modo mais profundo o mistério da cruz. A encarnação, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, nós somos convidados à conversão. Que conversão é esta? Ela é muito profunda. É a conversão que passa por uma realidade sagrada. É o encontro do homem com Deus, o encontro que se dá nessa única realidade salvadora, que é Jesus Cristo, que se entregou por amor de nós. O Senhor é o Goel, o resgatador. E, consequentemente, esse encontro ele traz vida. Esse encontro gera vida, traz amor. Esse encontro com o Senhor faz emergir em cada cristão sentimento de fraternidade, sentimento de compromisso, de paz, de estreitar os laços, sentimento de cuidado com o outro, de respeito. E isso tudo incide na nossa relação com os irmãos e irmãs e também na nossa participação em relação no mundo, do qual todos nós somos responsáveis e corresponsáveis. Tudo isso pelo nosso testemunho, tudo isso pela nossa coerência, tudo isso pela nossa participação da fé, tudo isso pela vivência do Evangelho de nosso Senhor. É claro que sem abrir mão da fé e da doutrina. A igreja, nesse período quaresmal, agora no que é tocante propriamente da fé, de alguns princípios cristãos, a igreja aqui no Brasil, a igreja no mundo como um todo, ela usa 3 instrumentos catequéticos e que são instrumentos bíblicos, que nos conduzem nesse período, que nos conduzem nesse caminho e que podem ser práticas não só agora na quaresma, mas por todo o ano, por toda a vida, que é o jejum, a oração e a esmola, a caridade. São práticas orientadas pela igreja, incentivadas, ensinadas na palavra de Deus. E que não deve ser algo meramente exterior. O próprio Evangelho que deu início na quarta-feira de cinza diz isso. Não precisa ficar com a cara feia, não precisa sair dizendo aos 4 cantos, mas o Pai que está oculto vê tudo isso. O jejum. O jejum é uma prática interior, o jejum não é dieta. O jejum, antes de tudo, é uma prática espiritual que visa uma intimidade maior com Deus. O jejum é um sacrifício. O jejum nos aproxima de nosso Senhor no deserto. A oração, ela é própria daquele que crê. A oração é a comunicação com Deus. A oração nos liga ao céu. Jesus teve momentos únicos e privilegiados de oração, a sós e com os seus discípulos. Sua Santidade, Papa Francisco, disse assim que orar significa bater a porta de um amigo. E esse amigo, é claro que é Deus. Esse amigo é Deus. Esse amigo é nosso Senhor. A caridade
ela passa pelo gesto da obra, a caridade passa pelo gesto do amor e de socorrer o semelhante, de estender a mão, e assim como fez nosso Senhor, como está escrito nos Atos dos Apóstolos. Ele passou por esta vida, ele passou por este chão, fazendo o bem. Tudo isso é ensinamento da igreja, tudo isso é palavra de Deus para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento enquanto irmãos. A igreja, ela é perita em humanidade. A igreja, ela quer o bem, a igreja quer a emancipação do homem, a igreja quer a paz, a igreja quer a harmonia. E tudo isso, além de gerar conversão, de gerar aproximação com Deus, fé, também nos aproxima dos irmãos. E isso não é só coisa de católico, isso é da palavra de Deus. Isso pode ser praticado por toda pessoa de boa vontade, por todo cristão, por todo aquele que crê em Jesus. O jejum, a oração e a caridade, a esmola. Também nesse período quaresmal, nós refletiremos nas liturgias semanais, dominicais, a imagem do Êxodo, que é a imagem da nossa vida. Assim como aconteceu com o povo de Israel, essa é a caminhada, é a peregrinação da nossa fé. 40 anos o povo de Deus peregrinou no deserto. Ao mesmo tempo de peregrinação, também de lamento de muitos, foi tempo de configuração, foi tempo de purificação e de confiança total em Deus. 40 dias em peregrinação no deserto. Jesus também ficou 40 dias no deserto após ser batizado por João no Rio Jordão. Foi tentado pelo demônio. Aqui uma questão interessante. Jesus foi tentado pelo demônio. E são os mesmos demônios que atentam o ser humano, sobretudo em uma sociedade em desfragmentação das relações humanas. Também nessa caminhada quaresmal em preparação à Páscoa, nós lembramos da igreja primitiva. Esse período era como se fosse um retiro em preparação àqueles que iam receber o santo batismo e que já tinham uma intimidade com Deus. Tudo isso nos prepara para a Páscoa. Foi a Páscoa dos judeus, foi a Páscoa da libertação, também agora celebramos a Páscoa da ressurreição, a Páscoa da vida. A paixão, morte e ressurreição de Jesus que nos trouxeram vida nova. Tudo isso, meus irmãos, nós experimentamos da vida que o Senhor nos dá. E em poucas palavras, tratando da catequese, que participa da campanha, esses são alguns poucos elementos para tratarmos na catequese, né? Da quaresma, da reflexão, da quaresma, da catequese quaresmal própria, do batismo, própria da aliança, da peregrinação do povo de Israel, de Jesus tentado no deserto, um olhar para a igreja primitiva, um olhar para a nossa igreja, aquilo que a igreja nos oferece, das celebrações, que também são momentos catequéticos, a oração em pequenos grupos, a oração em comunidade, a via sacra, os terços, os momentos penitenciais. O ano passado nós não podemos celebrar, né, de modo presencial, igreja festiva e celebrativa, com bastante número de pessoas, a Semana Santa. Esse ano ainda nós não sabemos, mas o que importa é que nós não podemos deixar de celebrar, de estudar, de refletir, de rezar, de fazermos esse deserto, de fazermos esta caminhada para a Páscoa, que é a nossa Páscoa. E aquilo que nós podemos fazer, estando ao nosso alcance, não medindo esforços para que o bem aconteça, para que o diálogo aconteça, vamos trabalhar na vinha do Senhor, né? Todos nós estamos em construção. Podemos dizer assim, ainda não somos quem gostaríamos de ser, mas já não somos quem éramos. O homem velho passou. Cada ano a campanha propõe uma reflexão, cada ano a campanha propõe a nossa coparticipação na construção do reino de Deus. Então, aos nossos catequistas, aos nossos diocesanos, a todo o povo de Deus, deixo uma palavra sobre a catequese e sobre a ressurreição. A catequese está em direção à ressurreição. Então, estimado povo de Deus, estimados catequistas, estamos no tempo favorável
rememorando o caminho que o povo de Deus viveu, o grande êxodo, liderado por Moisés como mandato de Deus, e hoje se realiza em nós através de Jesus Cristo, liderado pelo nosso grande mestre Jesus. Nós somos conduzidos nesse tempo de sofrimento e expectativa a nos colocar em posição de escuta. Hoje é o tempo favorável que possamos fazer a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus, para tornarmos canais de diálogo e fraternidade e anunciadores, para que Jesus seja sempre mais conhecido, amado e servido, e que seu reino seja instaurado no meio de nós. Que Deus te favoreça, que Deus te abençoe, proteja e guarde. E venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.